No ar, a minha, a sua, a nossa Vovoteca TV. Antes vamos de informação. A Caixa parece que gostou. Muitos gostam, né? Outros não. Mas a Lotec em dobro, ela vai permanecer mais um mês. Será que é só mais um mês? Mês de julho, portanto, 2 Lotecas ainda por semana. A do meio e a do final de semana, aquela que eu chamo de Loteca Raiz. Falando de Loteca Raiz, estamos aí diante do 11h30, mais um concurso 100% Brasil, Série A e Série B na tela, e é sobre ela que nós vamos falar. Porém, e o prêmio, né? Você vai me perguntar. Olha, na hora que eu tô gravando aqui, 15 horas, ainda não foi divulgado, mas 11h30 significa final zero significa acumulado por natureza, e mesmo se não acumular o 11h29, o prêmio será muito bom. Se acumular, aí podemos chegar aí na faixa de 1.200.000. Vamos conferir. Mas eu só vou conferir depois que você fizer a sua parte aí. Deixa aquele like, aquele joinha da sorte, que faz com que o YouTube perceba que Loteca é sim um assunto muito relevante. E agora que você fez isso, eu chamo você, Matheus. Mostra aí pra galera como anda as parciais da grande enquete Vovoteca e aproveite e faça aquela sua breve análise. É com você, filhão! É isso aí, galera amiga, nossa grande enquete já está na tela e superando 1.000 votos com apenas 2 dias de votação. A grande enquete em suas parciais vão apontando e eu destaco. Com 80%, o Galo é o maior favorito do concurso, recebendo o Atlético Goianiense. Creio que o apostador tem razão, afinal, ao olharmos os outros jogos, talvez o Ceará poderia ser o outro bom seco. Porém, na verdade, bom seco na Série B não existe. Percebam, nesse 11h30 não aparece nenhum favorito na coluna 2 dos visitantes. Se não fosse clássico, até indicaria o Bota Carioca como o melhor representante dos visitantes. Equilíbrio total é apontado no jogo 12, entre Vitória e Furacão. Realmente, eu vejo esse jogo como digno de triplo. As surpresas prometem serem protagonistas, como foram no 11h29. E entre as colunas amareladas, eu indicaria os mandantes Vasco e Guarani, ambos com 24%, e até uma vitória do Bragantino, como dignas de cerco, ao menos gastando um duplo. Entre as 7 zebras, eu escolho e indico 2. O Operário, 11% que visita o Papão, Paysandu, que em casa não vem conseguindo matar seus jogos. Em 5 jogos como mandante, apenas uma vitória com 4 empates. E o Flu, que agora sem o Diniz, pode começar sua reação. E cá entre nós, 19º recebendo o 20º, pode acontecer qualquer coisa. E uma qualquer coisa é zebra de 12% na coluna 2. É isso aí, galera. Essas foram os meus destaques da nossa grande enquete. Continue votando no vovoteca.com e no LotequeiroSBR nessa ferramenta que ajuda demais a nossa grande nação lotequeira. Sem mais enrolação, agora eu passo para o JP para a análise dentro da nossa nova arte do jogo Sugestão. É isso aí, Matheus. Sempre dando aquela palhinha, né? Sobre os perigos das colunas. E eu concordo. As surpresas é o que tem atormentado a galera lotequeira. Elas, independentes de zebras, é o que tem acumulado vários concursos da Lotec. Principalmente nesse período onde Série A, Série B vão entrando aí em 12ª, 13ª, até 15ª rodada, a coisa fica muito complicada. É isso aí mesmo. E agora você jogou aí já na tela a nossa matriz raiz, o esqueleto. Com ela viso criar uma estrutura de 14 secos, onde, se 9 deles se confirmarem, teria então uma boa base para buscar os 13 e 14 acertos, usando aí, é lógico, bons duplos e até triplo. Vejam no rodapé que eu deixo indicado aí 5 duplos, que é na minha visão, e a zebra da rodada, né? Tô considerando aí o Fluminense, a zebra da rodada, será? Pode ser, né? Quem sabe? Vamos dar aquela palhinha rápida para ver como que eu cheguei nessa conclusão de matriz. Vasco e Botafogo, pouco a se falar,
é clássico, como tal, a gente tem que tomar todo o cuidado. O Vasco fez o que fez contra o São Paulo, ergueu a moral, foi lá, visitou o Bahia e quase arranca um empate. Acabou perdendo, né? Um resultado dentro da normalidade. Agora recebe o Fogão. Fogão que também tomou susto na rodada, venceu o Bragantino por 2-1. É jogo difícil, é jogo onde o palpite fica assim no ar, é jogo até para triplo, porém eu começo aí marcando o empate como sugestão de matriz. E se usar o duplo, usaria coluna 1 e coluna do meio. No jogo 2, o Coxa Branco, Curitiba recebendo o Vila Nova. Aqui é Série B. Série B é sempre uma encrenca, né? O Coxa em oitavo, o Vila em quarto. Porém, a diferença é só de 2 pontos. O Coritiba deixou de estar nesse G4 pela derrota que teve frente ao Amazonas fora de casa. Já o Goiás o Vila Nova acabou entrando nesse G4, vencendo o seu arqui-inimigo Goiás por 1-0. Aqui, o meu palpite, como na Série B, eu sempre costumo fazer ou é coluna 1 ou empate. Aqui eu começo então na coluna 1, Coritiba, Botafogo e Sport, outra encrenca da Série B. Encrenca essa que a gente poderia dizer que não tá tão encrenca assim, né? Se você olhar o Botafogo de momento, que vem aí de 4 vitórias seguidas, e quando joga em casa tem 2 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, mas recebe um time que costuma ser asa negra da Pantera. O Sport tem até um retrospecto excelente contra o Botafogo, mesmo em Ribeirão Preto. Na última rodada, o Bota bateu o Operário fora por 1-0, excelente resultado. Já o Sport, com aquele gol mais que esquisito, perdeu para o Novo Horizontino em sua ilha por 2-1. Pode agora se recuperar, ou não. Eu acho que esse jogo aqui tem tendência de empate e começa com um empate. Mas esse aí é o jogo que aí na planilha, aí embaixo aí na matriz, eu indico como o meu triplo da rodada, tá? Jogo 4 é o Cuiabá recebendo o Bragantino. Esse Cuiabá que melhorou demais, né? Vem aí a 4 rodadas sem perder. O último jogo aqui na Arena do Corinthians, na Neoquímica, ficou num empate 1-1, até perdendo um pênalti, poderia sair vitorioso. Agora recebe o Bragantino. Bragantino todo mundo sabe, né? É aquele time perigosíssimo. No momento está em 7º. Vem aí nas últimas 3 rodadas, perdeu 2 jogos, por isso que deu uma afastadinha aí do G4. Mas é sempre um time perigoso. Acontece que fora de casa costuma perder um pouco o foco, né? Ele tem 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Aqui o meu palpite inicial é Cuiabá, coluna 1. Agora, é o típico jogo muito difícil, onde não descarto queimar aqui um duplo, pelo menos no empate. Então, na sugestão de duplo, estou indo com coluna 1 e coluna do meio. No jogo 5, ainda na Série B, o Vozão Ceará recebe o Ituano, o Galo de Itu. Série B, Série B. Ceará não vem aí muito bem das pernas, né? Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. Vem de derrota de 3-1 fora de casa para Ponte Preta, precisa se recuperar, está em 11º. Já o Ituano, Ituano todo mundo sabe, é o penúltimo, nossa, que situação, hein, Ituano? Precisa reagir, hein? Time do Juninho Paulista, aquele craque baixinho que detonava no São Paulo. No último jogo, o Ituano em casa ficou apenas no empate com o Brusque em 1-1. É jogo difícil, ambos buscam recuperação, muito mais o Ituano, mas o Ceará também não pode bobear, tá aí em 11º, e eu vou com o Ceará, Vozão, coluna 1, e devo fixar o meu jogo na coluna 1. Jogo 6, Atlético Mineiro contra Atlético Goianiense. É Atlético versus Atlético, Série A. O Mineiro está em 9º, o Goiano está em 16º, ali namorando com o Z4, até porque fora de casa
o Atlético Goianiense tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então eu vejo esse perigo justamente aqui, nessa campanha de visitante do Atlético Goianiense. Ele no total ele tem 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Ou seja, suas 2 únicas vitórias e mais 2 empates ele conheceu fora de Goiás. Então é um risco para o Galo Mineiro. Mas o Galo venceu e venceu bem o Inter fora de casa, né? Não era campo do Inter, porque está jogando em Santa Catarina, mas foi contra a maioria e venceu. Venceu o Inter por 2-1, deu uma bela respirada e agora em casa eu acredito que realmente, como a enquete vem apontando, ele é um grande favorito. Eu vou com ele na coluna 1. Fortaleza e Juventude fazem o jogo 7 do 11:30 acumulado. Aqui o Fortaleza entra em 10º, o Juventude em 11º. Estão juntinho aí na pontuação. Fortaleza 17 pontos, Juventude 16. Fortaleza aplicou 3-0 no Palmeiras e, para surpresa de muitos, o Juventude derrubou o Mengão lá na Serra Gaúcha por 2-1 no jogo dessa última rodada. Meu palpite aqui vai ficar no time da casa, o Fortaleza, time que eu vejo muito potencial, que eu acredito que vai brigar ali em cima por G4 até o final do campeonato. Fortaleza, coluna 1. Duelo tricolor no jogo 8, com o tricolor paulista São Paulo, recebendo o ótimo Bahia, que vem em segundo lugar. E aí? Rogério Ceni conhece muito bem o São Paulo. E aí tá o perigo. Eu acho que no Morumbi cheio, o São Paulo tende a pressionar. Mas o Bahia mostra potencial mesmo fora de casa. Já conseguiu em 6 jogos arrancar 3 empates. E não seria surpresa para ninguém um empate aqui. Começa no empate e queima um duplo, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 9, Paysandu e Operário. Para Paysandu e Operário na Série B, estou começando na coluna do meio. Esse Operário é perigoso, hein? Sabe se segurar e sabe jogar fora. Ó. Fora de casa ele tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então esse Paysandu e Operário, conforme eu ia dizendo, pode se tornar aqui um jogo muito equilibrado. Por isso, a princípio, estou indo com esse empate, né? Seria a minha matriz, empate. Mas, para cercar, eu iria de papão e empate. É isso que eu vou indicando. Grêmio e Fluminense, assim como o São Paulo e Bahia, é outro clássico tricolor na Série A. Continua o Grêmio em campo neutro, né? E o Fluminense vem aí na lanterna e pega o Grêmio, que é o penúltimo. Quer dizer, estão ali juntinhos, né? Briga de tricolor, juntinhos, tudo pode acontecer. Até o Fluminense agora, de técnico novo, pode vir e peitar o Grêmio de Renato Gaúcho. Será que consegue? Será que recupera agora? Até o momento, 5 jogos fora do Rio, perdeu 5 o Fluminense. E o Grêmio, é isso aí. O Grêmio vem aí nessa gangorra aí também, jogando como mandante, tem 2 vitórias, 0 empate, 3 derrotas. É jogo bom, é jogo de pressão para ambas as equipes. Eu acho que vai empatar, né? Eu começo com o empate. Mas vocês podem ver aí que eu sempre indico a minha zebra e o Fluminense é a minha zebra a ser cercada nessa rodada. Se eu tiver verba aí suficiente até o final de semana, penso até em gastar um triplo nesse jogo. É minha zebra. Flamengo e Cruzeiro, ó, o Mengão. O Mengão vem aí de derrota pro Juventude. Era improvável a derrota, mas perdeu. Até porque não é fácil jogar lá no Sul. Perdeu 2-1. E o Cruzeiro vai se encontrando, recuperou, né? Vinha de derrota, mas nessa quarta venceu o Atlético Paranaense em casa por 2-0. Agora sai. E aí vem a gangorra dessa Série A. É um tal de ganha e perde, ninguém é de ninguém. E por isso eu acho que o Flamengo se recupera e dá Mengão, coluna 1 no jogo 11. Vitória e Atlético Paranaense. Outro jogo encrenca aqui. Vitória vem de derrota, vendeu o cara derrota lá em Bragança. E joga ainda nessa quinta-feira visitando novamente, hein? Vai visitar agora o Fluminense. Visitou o Bragantino, visita nessa quinta o Fluminense, para então voltar para casa.
E voltando para casa, vai tentar sair da incômoda posição de time que abre o Z4, o 17º antes desse jogo com o Fluminense. Já o Furacão vem dessa derrota fora de casa, 2-0 para o Cruzeiro. Furacão que cai fora de casa, tá? Tem uma vitória apenas, 2 empates e 3 derrotas. Meu palpite aqui, meio da base da intuição, é que o Vitória aproveite o Barradão e conquiste esses 3 pontos. Vou indo com ele, coluna 1. No jogo 13, o Guarani recebe a Ponte Preta, é o derby campineiro. Aqui não tem jeito, aqui é jogo sempre complicado, mesmo o Guarani vindo muito mal, tá em último lugar. E a Ponte, melhor, né? Tá ali acima. O Guarani tem 5 pontos ganhos, né? Tem uma vitória, 2 empates e 9 derrotas. Já a Macaca vem de 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Perdeu a última fora de 3-1. Perdeu em casa, né? Ou não, venceu em casa. Venceu o Ceará em casa por 3-1. Quem perdeu fora foi o Guarani, né? Que visitou e perdeu pro CRB. Aqui também na base da intuição, derby campineiro, a vantagem é sempre do mandante. Eu vou com ele, pelo menos para iniciar. Se sobrar dinheiro, quem sabe um duplo aí, um duplo coluna 1 e coluna do meio, garanta. No 14, o Criciúma recebe o Inter. Inter que até jogou no estádio do Tigre agora, mas o mando é do Criciúma. Criciúma em casa, Inter visitante dessa vez. O Inter tem nessa quinta o São Paulo, no Morumbi. Vamos ver como se sai. No momento ele está ali abaixo, 13º. O Inter bem melhor, em 8º. Porém, a diferença de ponto é apenas 5 pontos. O Inter que vem dessa derrota dolorida frente ao Galo Mineiro por 2-1. E agora tem que reverter. E como é aquilo que eu disse, as coisas se revertem mesmo, né? E um detalhe aí, a coluna do meio do jogo 14, que normalmente acontece, faz tempo que não aparece, tá? Então tá faltando coluna do meio no jogo 14. Tá aí tá dorminhoca essa coluna. Eu acredito aqui que o Inter vai vencer. Não é o favorito da maioria, mas eu vou usar ele como meu favorito, coluna 2. É isso aí, galera. Vejam apenas como sugestão, análise daquilo que vocês gostaram, aproveitem. Aquilo que vocês não gostaram, descartem, é assim que tem que ser. Loteca é loteria. Loteria, temos que contar com a sorte, senão toda semana ganharíamos com análise, com estatística, e não é assim que o barco navega, né? Tem sempre que contar com a danada da sorte. Espero que todos façam um excelente jogo, que tenhamos todos um excelente final de semana. Continue nos visitando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR para termos um pouco mais de informações que lá são postadas. Muito obrigado pela visita de todos. Fiquem na paz de Deus e para isso eu digo amém.